Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio já na frente, pessoal. Aqui, ó. Chega. Está cada um nos seus lugares. Na última aula eu passei o trabalho aí, que substitui o teste, fazendo 5 pontos. Trabalho de dupla, com consulta. Era para entregar uma folha separada, uma folha produtiva. 10 questões, valendo meio ponto cada questão, sobre os filósofos voluntaristas, que será a matéria que vai cair na bimestral semana que vem. Beleza? Vamos lá então a essas questões aí, para a gente poder discutir, vocês terem embasamento aí para poder realizar a avaliação semana que vem. Qual que é a primeira questão? Vamos, gente, vai. Bora aí, hoje. E aí, Maria? Então, o voluntarismo filosófico, o movimento filosófico do século XIX. E como o próprio nome diz, o voluntarismo é fundamentado na ideia básica de quê? Voluntarismo vem de quê? Voluntário. A palavra voluntário vem de quê? Voluntário. Dispor a fazer. Alguém que faz algo, né, sem nenhum tipo de coerção, faz por sua própria vontade, sem nenhum tipo de obrigação. Voluntarismo vem de vontade. Para os voluntaristas, o que move o ser humano é a sua vontade. São os seus desejos, paixões, instintos. Então aqui o voluntarismo está indo contra a vertente do racionalismo. O racionalismo diz que o homem é um animal racional, o que nos move é a razão. Para os voluntaristas, muito mais do que a razão, o que nos move é a vontade. São os desejos, as paixões, os instintos. E para Schopenhauer, de forma especial, essa vontade é uma vontade cega e insaciável. É irracional a vontade, né? Por isso ela se opõe à razão. E para Schopenhauer ela é cega e insaciável. Nada nem ninguém pode satisfazer a vontade humana. E é por conta disso que a vontade cega e insaciável nos leva ao sofrimento. Ela transforma a existência humana em dor e sofrimento. A vida é um pêndulo entre a dor e o sofrimento do desejo de possuir aquilo que você não tem e o tédio diante daquilo que você conquistou. Ou seja, aquilo que não tem te faz sofrer porque você não tem. Aquilo que você já tem já não te satisfaz mais, te entedia e você passa a desejar outra coisa. Sempre, porque a vontade é cega, insaciável. Isso nos leva a um ciclo de sofrimento infindável. A única solução para Schopenhauer, para superar esse sofrimento infindável, é suprimir a vontade. Como que é possível suprimir a vontade para ele? Tem algumas atividades que fazem com que a gente entre num estado de superação, de negação, ou de sublimação da vontade. Através da arte, da experiência artística, tem gente que, ao realizar ali algum tipo de atividade artística, ele entra num estado ali de superação da vontade, dessa vontade cega e insaciável que causa dor e sofrimento. Outros conseguem isso através da busca pelo saber, pelo conhecimento, pela filosofia e ciência. Através do conhecimento a pessoa consegue atingir esse estado, que hoje a psicologia chama de flow, estado de êxtase, enquanto você está fazendo algo que você gosta muito. Aí você não vê o tempo passar, parece que tudo
muda ali enquanto você está realizando aquela atividade que te dá um prazer imenso, né? E assim você consegue superar. Ou através da religião, da religiosidade também. Alguns conseguem superar através da religião, para Schopenhauer. São as 3 formas de você superar, negar, suprimir a vontade e não se deixar levar pela dor e sofrimento que ela provoca. Próxima questão. Explica a vontade segundo Schopenhauer. A vontade para ele é ser insaciável, ela é irracional e causa dor e sofrimento. Próximo. Explica a vontade de poder segundo Nietzsche. O Nietzsche também é um voluntarista e ele discorda aqui do Schopenhauer, né? Para Nietzsche, o que nos move é a vontade de poder ou de potência. Em vez dessa vontade ser negada, ser sublimada, ser superada, ela tem que ser satisfeita. A felicidade consiste em satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos instintos e paixões. Porque isso aumenta a nossa energia vital. Tudo que a vontade nos sugestiona ou provoca em nós é algo para poder alimentar a nossa energia vital. E aí você consegue, através da realização da satisfação, dessa vontade de potência, de superação de si mesmo, de ir além de si mesmo também, é uma outra vontade que move o ser humano. Você vai alimentando a sua energia vital, vai dando aí, ou vai criando você mesmo um sentido da sua existência, aceitando os valores e o sentido imposto pela sociedade, pela cultura, que castra muitas das vezes a gente, impedindo ou considerando pecado ou mal tudo aquilo que aumenta a nossa energia vital. Próxima questão. Super-homem de Nietzsche é a encarnação da vontade de potência, né? É aquele que superou os valores, a moral vigente, a moral que castra, e agora cria os seus próprios valores, que ousa viver, ou ousa existir por si mesmo, não pelos outros, não de acordo com a vontade dos outros, de acordo com os valores dos outros ou da sociedade. O super-homem, ele superou. E agora ele busca superar a si mesmo. Já superou a moral e os valores da sociedade. Agora ele busca constantemente se superar, indo para além do próprio humano, do próprio ser humano. Esse é o super-homem para Nietzsche. Alguém que vive de acordo ou satisfazendo a sua vontade de poder, a sua vontade de potência, que aumenta a energia vital. Próxima questão. Explica a importância da festa do Kierkegaard é outro voluntarista, que também vai discordar aqui, né? Kierkegaard também é um voluntarista, ou seja, a vontade que nos move, mas essa vontade, sendo satisfeita ou não, não vai ter salvação. Você não vai alcançar a felicidade. Quando você satisfaz a sua vontade, aquilo é passageiro, é efêmero a sensação de alegria que você vai ter. Você vai viver no estágio que ele chama de estágio estético da existência. O estágio estético é o estágio daquela pessoa que vive em busca de prazeres. E ali ele só tem alegrias enquanto experimenta os prazeres. Mas como não dá para experimentar o prazer a todo momento, a maior parte do tempo ele sofre enquanto não tem os prazeres. E vê a existência, né, vazia. Acontece, por exemplo, com alguém que fica aguardando ansiosamente o final de semana para poder fazer suas farras, suas bagunças, seus momentos de prazer. E aí vem a semana, vai ser aquele período todo de sofrimento, de vazio. Então, esse prazer é sempre efêmero, passageiro. É como se fosse uma droga viciante que causa síndrome de abstinência enquanto você não está experimentando. Aí tem pessoas que superam esse estágio, vai para o estágio mais avançado, que seria o estágio ético.
Essa pessoa, em vez de viver em busca do prazer, agora ela vai viver de acordo com aquilo que ela considera certo, correto, de acordo com o bem. Mas esse estágio também não traz felicidade. Mesmo fazendo tudo que é certo, você não tem garantia de alcançar a felicidade. Pelo contrário, você vai experimentar aí angústia e desespero. A angústia, ela precede a escolha, porque a angústia, ela te põe, ou ela faz com que você perceba que está diante das possibilidades, e aí você não sabe qual coisa você vai escolher. E também a angústia é a experiência da responsabilidade. Você sabe que a escolha que você fizer, você vai ter que arcar com as consequências daquela escolha. Então a angústia precede a escolha, depois vem o desespero, depois da escolha feita. Porque você acreditou que escolhendo aquilo, a felicidade viria. Aí você vai experimentar a frustração, porque não veio a realização diante daquela escolha que você fez. E aí vem o desespero, porque você pensa no tempo perdido, ou você pensa nas outras escolhas que você poderia ter feito e não fez. Então, de qualquer jeito, não tem como você se livrar. E no estágio ético, mesmo você escolhendo fazer o que é certo, você vai olhar para o lado e vai ver um tanto de gente fazendo as coisas erradas e dando certo. E você fazendo certo e se ferrando. Aí, para ele, a única forma de você, não é nem superar isso, mas ter alguma esperança de que possa, numa outra realidade, isso ser superado, é com a fé, com a religião. É o salto da fé. A fé é fundamental por isso. A fé ela é irracional, ela não é racional. Porque ela é um salto no escuro. É uma aposta. Você pula no abismo acreditando que a mão de Deus vai te amparar. Mas não há garantia nenhuma. E a promessa de Deus não é para a felicidade dessa vida, é na outra. Então aqui você vai experimentar isso, angústia, desespero, dor e sofrimento, porque a vida nesse mundo é um vale de lágrimas. Aqui, qualquer escolha que você fizer, vai dar ruim. Você não vai encontrar aquilo que seu coração tanto anseia. Aquilo que seu coração tanto anseia só pode ser preenchido por Deus. Nada nem ninguém desse mundo pode preencher o seu coração. Por isso a fé é a atitude mais apropriada na existência, segundo Kierkegaard, né? Então a fé é fundamental para superar essa vontade cega e insaciável que causa dor e sofrimento, para superar também as escolhas que a gente faz baseadas no prazer ou na ética, que também não nos satisfazem. E muitas vezes as escolhas religiosas vão contra toda e qualquer perspectiva de certo e errado. Ele vai usar como exemplo de fé Abraão. Abraão fez uma escolha, um ato de fé que é completamente absurdo. Ele pegou o seu filho e levou o filho para sacrificar. Porque essa era a vontade de Deus. O Deus tinha falado para ele que ele deveria fazer isso. É completamente irracional e absurdo. Abraão foi crente de que Deus o iria não parar, que Deus não iria tirar ou fazer com que ele tirasse a vida do filho, que ele tanto aguardou. E aí Deus vai, envia um anjo, segura a mão de Abraão, manda um cordeiro lá e sacrifica o cordeiro no lugar do filho. Então a fé é isso, é você acreditar, apostar, saltar nesse abismo no escuro, acreditando que Deus vai te amparar. Não vai ser aqui agora. Nesse mundo aqui, vai ser só do... O amparo vai ser depois que essa vida acabar. E Deus vai te amparar. Porque você fez a escolha certa, que é a escolha da fé. Próxima questão. Oi? Então, em Kierkegaard, a angústia é o sentimento, o sofrimento que precede toda escolha. Precede a liberdade. Por que a gente fica angustiado? Porque a gente fica na dúvida entre o que escolher. Porque são muitas possibilidades. Vocês devem estar experimentando a angústia. O que vocês vão fazer depois de terminar o terceiro ano? Qual faculdade? O que vocês vão fazer da vida? Aí tem angústia. E se eu escolher algo e depois me arrepender? Você vai se arrepender por qualquer escolha que você fizer. Porque nada vai te satisfazer de forma plena nesse mundo. Qualquer escolha que você fizer,
você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde a frustração. Quando experimentar a frustração, vem o desespero. O desespero perceber que o tempo não volta e não tem como fazer outra escolha no passado, que não aquela que você fez. Por isso que a aposta é na fé, porque não é para essa vida a solução dessa angústia e do desespero humano. Aqui não tem salvação. Próxima questão. Sobre Howard propõe que a superação do sofrimento da vida é possível através Da negação da vontade. Ou da superação da vontade, através da arte, da religião, da filosofia. Tá? Por isso depois conheço isso. Próxima questão. Nietzsche critica o cristianismo porque tudo que aumenta a nossa energia vital é considerado pelo cristianismo pecado. Né? Então o cristianismo é uma religião que castra o ser humano, que nega essa vida e inventa outra, que faz o cristão imaginar que esse mundo é um vale de lágrimas, que aqui a gente tem que se lascar e se ferrar para na outra a gente poder ter a felicidade plena. Para Nietzsche, o único mundo que tem é esse aqui. Se você não se aproveitar aqui, não vai ter outro. Você vai morrer sem aproveitar e só tendo sofrido. Então aproveite essa, que é a única existência possível, e busque aumentar a sua energia vital, alimentando e satisfazendo a sua vontade de poder, de potência. O cristianismo nega isso, porque é uma religião de escravo. O escravo, por não poder gozar esse mundo, ele inventa um outro. O Senhor, por gozar esse mundo, o escravo diz que tudo que o Senhor faz é pecado. E aí no outro, quem gozou nesse mundo, no outro se lasca. Quem se ferrou nesse, no outro se salva. Essa é a lógica do cristianismo. Ele inverte os valores, vai dizer Nietzsche, né? Negando essa vida e esse mundo e inventando outra, para poder, de alguma forma, dar algum alento para o escravo por conta da sua condição de um ser inferior. Próxima questão. Como que pegar esse pé de salto? Então, o salto de fé para o Kierkegaard é esse pulo no abismo, né? No escuro, contra toda lógica. Parece algo absurdo, e é. A fé é algo absurdo. Credo ut intelligam, em latim, ou seja, creio porque é absurdo. Se fosse racional, não precisava de crer. Teria prova e eu não precisava mais de fé. Se fosse possível provar, a fé seria desnecessária. Só é fé porque é absurdo. E a escolha da fé é sempre uma escolha absurda, contra toda a lógica. O próprio apóstolo no Novo Testamento vai falar que a fé cristã para o mundo é loucura. Ou seja, é um absurdo. É um salto no escuro, é um pulo no abismo, acreditando que Deus o ampara, como Abraão fez ao ir sacrificar seu filho. Próxima questão. Explica a relação entre vontade e representação em Schopenhauer. Para Schopenhauer, ele escreve uma obra chamada O Mundo como Vontade e Representação. Nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós só conhecemos a representação, ou a ideia que nós fazemos do mundo. Eu não conheço as pessoas como as pessoas são. Eu só conheço a ideia que eu faço das pessoas. Mas existe uma essência no mundo. A essência do mundo é uma vontade cega e insaciável que move todas as coisas. Então essa é a realidade em si, a coisa em si. Ele vai se inspirar aqui em Kant, que dividia o mundo em duas realidades. Para o Kant, nós não podemos conhecer o mundo como o mundo é. Nós só podemos conhecer o mundo como ele aparece para nós. Só podemos conhecer os fenômenos. Para Schopenhauer, é possível conhecer a realidade em si. A realidade em si que move os fenômenos é uma vontade cega e insaciável, irracional. Beleza? Entenderam aí? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Favorável? Então, por hoje é isso aí.